Bom, pessoal, para quem está entrando agora e para quem está vendo a gravação, eu já iniciei um pouquinho, já comecei a falar um pouco da prova, tá? Explicando o que era, o que às vezes, né, alguns erraram, né? Eu acredito que tenha sido errinhos meio bobos, assim, pontuais, de matemática básica, de geometria analítica de traçar gráfico, porque a questão da gente aplicar o cálculo diferencial integral na prova estava assim, de um nível de 1 a 10, estava nível 3, 4, não estava muito complexo, não. Estava, na verdade, assim, dentro dos exercícios que eu passei, né? Tanto que eu tirei da lista. Mas vamos lá. Estava explicando aqui para o pessoal que para as próximas provas, quem não souber tem que fazer uma revisão, pega uma web aula no YouTube de equação, de traçar gráfico de equação de primeiro grau, gráfico reta constante, equação de primeiro grau, segundo grau, porque a gente vai precisar, tá? Tanto que eu vou mostrar para vocês agora no outro bloco o que é que nós vamos traçar e estudar, vocês vão ver que a gente vai precisar. Bom, então, falando da prova, gente, podem ficar tranquilos, tá bom? Que na hora que chegar aqui, eu vou fazer uma correção. Como eu falei com vocês, a gente depois faz alguma coisa para poder, se a nota não tiver boa, a gente eu dou uma outra opção de exercício para poder, né, ao melhorar a média da prova, tá bom? Então, vamos preocupar em tocar, em seguir, e não ficar tão preocupado assim com a nota, mas eu sei que é importante para vocês, mas vamos fazer as coisas, vamos tocar, vamos participar, que no final dá tudo certo, tá bom? Então, olha só, né, estava mostrando a prova aqui para você, para a turma, tá? Vou entrar lá no, no mundo, para a gente ir para... Você já recebeu as provas, Daniel, para corrigir? Não recebi ainda, não recebi, por isso que eu estou falando que eu não sei direitinho como é que vocês foram, o que dá para fazer, mas podem ficar tranquilos, tá bom? Professor, no caso dos gráficos, então, você não vai considerar Então, eu vou esperar chegar, vou ver como é que corrigindo? foi a turma em relação a isso, tá? Mas pode ficar tranquilo que eu vou ver como que foi a média e aí vejo como que eu vou avaliar em relação à média, tá? Mas não precisa se preocupar tanto assim, não, que a gente vai levando aqui tranquilo, tá? Porque nem cada um fazendo a parte daí, vai dar tudo certinho no final. Olha só. Daniel, Oi. é porque eu já baixei o material, porque eu tenho eu não sei se eu já contei minha história para você, eu estudo é dentro do carro. Então eu tenho que juntar, como se diz, eu tiro um dia, baixo tudo para eu ir organizando meu caderno. E no bloco 3 você colocou uma atividade que tem uma lista de exercícios 522 e pede para a gente fazer o gráfico e calcular a área. Só que tem umas que estão marcadas. É para fazer só as que estão marcadas? Deixa eu ver aqui, peraí. Essa um aí. Essa A um. tarefa 1. Isso. É porque, na verdade, essa aqui eu já disponibilizei, mas assim, quem tivesse interesse de dar uma mexida. Ah, tá. Não, não é que estão marcadas, não, mas eu posso. Vou especificar para vocês na descrição dela, tá? Deixa eu ver se eu não tá. Tá. Será que eu não descrevi, não? Não descrevi, não. Porque não tá falando quais são para fazer. Mas não é E porque não aí é para fazer coincidiu que todas, dentro não. tem umas marcadas e outras não, por É, isso a pergunta. não, tá bom. Mas é porque, na verdade, esse bloco 3 eu não terminei ainda de disponibilizar, tá? Mas Tá. bom você ter me lembrado, que eu vou marcar quais são os números que é para ser feito. Quais. Então é para aguardar. Então tá. Pode Obrigada. aguardar um pouco, tá? Eu vou passar aqui a tarefa, eu vou passar com vocês pelo bloco 2. E aí a gente depois marca também um para o bloco 3, tá bom?
Mas é claro que quem quiser ir dando uma adiantada, dando uma olhadinha, pode também. Se você quiser, tiver tempo, quiser ir fazendo lá, começar a fazer e depois marcar os que você tem dificuldade, não tem problema não, tá? Gente, olha só para mostrar para vocês. Tá vendo aqui essa imagem? Qual que é a importância da gente saber traçar o gráfico? Olha, tá vendo? Aqui são esse gráfico aqui, essa meia-lua e a reta. Então, por exemplo, às vezes eu quero calcular a área que está entre essa meia-lua e essa reta aqui. Então, por exemplo, essa área aqui, ó. Aí eu tenho que traçar o gráfico para eu saber qual área que eu estou tendo que calcular. E saber se é mais fácil eu calcular, eu vou mostrar para você, se é mais fácil eu calcular em X ou em Y. Então, é importante traçar o gráfico, tá? Se tiver alguma dificuldade, vê uma videoaula, procura o Eduardo e vê se ele indica para vocês algum material ou alguma videoaula específica, né, de geometria analítica. Eu acho que foi ele que deu geometria, não foi? Sim. Sim. Né? Pois é. Que aí vai precisar, tá? Então, olha só. Professor, nessa parte que o senhor falou aí, que é para ver se é mais fácil calcular em X ou em Y, está relacionado àquela, como assim? Aquelas duas partes de máximo e mínimo? Ou não está relacionado? Porque Não, está relacionado. Se você escolher calcular em X, você vai ter um máximo e um mínimo. Se você calcular em Y, você vai ter outro máximo e outro mínimo. Ah, tá bom, entendi. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver aqui. Ah, não, mas, na verdade, isso que eu estou falando para vocês é aqui já no volume 3, tá? E no bloco 3, no terceiro bloco. Eu não vou mexer com isso aqui hoje, não, para não dificultar a cabeça de vocês, tá? E aí vocês vão fazer o bloco 2, e aí daqui umas 3 semanas eu marco uma outra web para fazer o bloco 3 com vocês, tá bom? Porque aí aqui vai ficar faltando só o bloco 3 e o bloco 4, que eu vou trazer algumas aplicações. Tá? Então, são... Algumas o quê? Aplicações de integral. Ah, tá, já. Tá? Olha para você ver, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, porque é interessante ter que calcular a curva, né? As curvas. Olha, aqui eu tenho 3 curvas. Às vezes, tem um exercício que fala assim, dadas as 3 equações, trace o gráfico delas e calcule a área entre as 3 curvas. Né? Então, olha só, aqui eu tenho uma reta verde, ó, uma reta amarela e uma parábola. O único lugar que essas 3 retas elas se cruzam é onde está essa curva aqui, ó, marcada, tá vendo? Ó, essa curva aqui. Aí eu tenho que calcular essa área. Então, eu preciso de saber fazer o gráfico das equações para eu saber identificar qual curva, qual área que eu vou querer. Então, o que eu preciso que vocês façam, gente, vocês precisam de ter uma noção boa de traçar reta de primeiro grau e pelo menos parábola. Tá? Então, traçar reta e parábola. O que é importante na reta? Saber se ela é positiva ou se é negativa, em X e em Y que ela corta. Isso é o que precisa de saber de reta. De parábola também. Se ela é positiva ou negativa, né? E aonde que ela corta os eixos. Aonde que ela corta o eixo X e aonde que ela corta o eixo Y. E aonde que é o vértice dela. Isso é importante saber, porque aí dá para a gente fazer praticamente qualquer área. Tá? Então, na hora que a gente marcar a videoaula para fazer o módulo 3, eu vou fazer um exemplo para vocês, tá? E aí eu vou fazer resumindo e vocês vão entender um pouco mais, até dando uma revisão. Eu já coloquei o arquivo aqui, e ver que eu vou mostrar para vocês. Tá? Isso é do terceiro bloco. Isso, é do terceiro. Então, olha aqui, por exemplo, só esse exemplo aqui, ó. Eu quero achar a área da região delimitada por esses gráficos. Ó. Y igual a x e y igual a raiz quadrada de x. Né?
a gente pode saber de cabeça esses gráficos, de fazer a gente sabe. Mas se não souber, qual que é uma possibilidade aqui? Vai fazer na tabelinha, né? Vai jogando aqui, começa lá no menos 10, e vai menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joga em X e vê quanto que dá em Y. Depois você joga esses pontos lá e traça o gráfico. Mesma coisa para raiz quadrada. Aqui no raiz quadrada, você ainda sabe que não pode ter o quê? Valor negativo, né? Então, só vai ter valor positivo para x. Aqui, nesse aqui, quando x ao quadrado, qualquer valor aqui também que é negativo para x, como é que fica em y? Positivo também, né? Porque qualquer número elevado ao quadrado fica quanto? Positivo, né? Então, esse gráfico aqui, ó, vai ficar assim, ele começa no eixo e vai crescendo assim para a direita. Ó. Isso aqui é uma parábola, com o eixo no zero, vai para um lado de x e vai para o outro lado de x. Quer ver? Fica dessa forma aqui, ó. Daqui para lá e daqui para cá. O valor aqui de x negativo, tá? Não, a gente não vai precisar, porque eles só se cruzam aqui, já que a raiz de x, né, não tem número negativo. Porque essa outra parábola aqui, ó, isso aqui é uma parábola, ó, do x ao quadrado. Ela vinha aqui e também tem a parte que vem para cá, ó. Só por que não colocou? Porque essa aqui, que é a raiz de x, que faz isso aqui, ó, não tem para o lado negativo, então nem precisou de colocar. Mas na hora que eu disponibilizar todo o módulo para vocês, eu vou fazer na mão, passo a passo, explicando, tá? E aqui, ó, quem perguntou dos limites. Tá vendo esse quadradinho aqui? Isso aqui a gente faz para mostrar se eu faço o cálculo em x ou em y, que ele chama aqui de dx, ó. Por quê? Olha só, nesse caso aqui tanto faz, porque se eu pegar essa equação aqui em cima, ó, nessa linha, e descer aqui, vai ter a outra equação. Qualquer ponto aqui que eu começo de cima para baixo, é a equação de cima menos a de baixo. Qualquer ponto, ó, tá? Se eu fizer agora aqui, ó, na vertical, na horizontal, também aqui sempre vai ser a função da direita para a esquerda. Então, também não tem problema. Aqui a gente pode escolher qualquer uma das opções. Vamos lá, vou mostrar por que isso. Tá pedindo para aceitar aí, professor? Hã? Tem uma colega pedindo para aceitar? Deixa eu ver. Ok. O que acontece ali? Vou mostrar para vocês. Vocês viram que naquele exemplo, se eu pegar a função de cima menos a de baixo ou da direita menos da esquerda, sempre vai dar a mesma função menos a outra. Isso pode acontecer, mas também pode não acontecer. E aí a gente tem que analisar, como aqui, por exemplo. Olha aqui para você ver. Nesse exemplo aqui, se eu pegar aqui de cima menos o de baixo, sempre vai acontecer. De cima menos o de baixo sempre vai ser essa parábola menos a reta, ó, né? Agora, se eu fizer aqui da esquerda para a direita, esse pedacinho aqui, ó, da esquerda para a direita, já é a mesma função, só que do lado negativo, menos a mesma função do lado positivo. Estão percebendo? E quando chega a partir desse ponto x aqui, aí passa a ser a reta menos a curva. Aí aqui eu teria que fazer duas integrais. Essa parábola menos essa parábola, e a partir daqui, essa reta menos a parábola. Se eu fizer só de cima para baixo, sempre é a parábola menos a reta. Ó. Qualquer ponto aqui é a parábola menos a reta. Então, por isso que é importante fazer na vertical. E aí vai mudar o limite, tá? Vai mudar o limite. Então, estou dando uma pincelada só para as pessoas que já
tiver interesse em dar uma olhadinha, querer dar uma pinceladinha lá, tá? Vamos aqui no que interessa, que é a nossa web do segundo bloco. Tá? E o que eu vou cobrar na outra prova, pessoal? É o bloco 2 e o 3, tá? Então, vamos lá. Técnicas de integração. Eu vou utilizar duas técnicas de integração. Tem mais de duas, eu vou cobrar só duas técnicas, tá? Que é a integração por partes e a integração por substituição trigonométrica. Vou cobrar só as duas. Tem umas 5 técnicas a mais, eu vou cobrar só duas. Então, vamos concentrar nas duas. Então, vamos lá. Integração por partes. Ali atrás, vocês viram também que tem a explicação. Essa explicação por partes eu deixei, na verdade, para gravar a videoaula aqui, a web aula, e postar ela, tá? Vou gravar o vídeo, eu falei assim, mas eu vou dar a web semana que vem, e é a mesma gravação que eu vou fazer, então eu resolvi esperar um pouquinho, tá? Tá, Júlio. Ó, vamos lá. Essa por partes aqui, ela não é difícil, porém a gente tem que ter atenção em usar a fórmula e saber o que é cada um dos parâmetros. Tá? Nessa por parte, você falou que vai colocar na prova, não vai cair para fazer duas vezes ela não, né? Uma por parte dentro de uma. Eu estava vendo uns vídeos aqui que tem umas que caem para fazer duas vezes. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Aqui tem, eu acho que um dos exemplos aqui, eu acho que foi esse. Mas pode acontecer. Não, você vai me botar em depressão. Mas pode acontecer, gente, tá? Assim, é comum na integração por partes ter que fazer duas vezes. Mas, assim, não é difícil, tá? É só repetir o passo. Dependendo da integral, às vezes você faz até mais de duas vezes, aí ela fica grande. Mas é só organizar direitinho e ir refazendo, tá? Mas vamos lá que não vou cobrar uma coisa não tão complicada. Então, olha só. Eu tenho que integrar essa função, integral de x que multiplica exponencial de 3x dx. Tá? Beleza. O que eu vou fazer? Quando eu tenho aqui duas variáveis que eu vou integrar multiplicando normalmente, né? Então, a variável x que multiplica outra variável exponencial de 3x. Eu tenho que aplicar integração por partes. Integração por partes é a técnica mais utilizada que tem. Tá? Então, qual é a regra de integração por partes? Integral de u dv, isso aqui é a fórmula, tá? Então, integral de u dv. Então, uma função é chamada de u e o restante da função chamada de dv. É igual a u vezes v menos a integral de v du. Parece complicado, mas não é. Faz as integrais separadas, faz derivadas separadas. É só a gente dar os nomes, tá? Então, vamos lá. A função mais fácil que tem de ser integrada sempre vai ser a função que vai ser chamada de u. No caso aqui, a função mais simples aqui é o x, ok? Concordam comigo que é o x? Para ser derivada, né? Hã? Para ser derivada. Isso, para ser a derivada. Vai ser, Tá? Mas a gente olha para a função. Qual é a variável mais simples aqui? É o x. Não é? Todo mundo concorda comigo? Ou alguém acha que exponencial de 3x é mais simples? Não. Não, é o x. Isso, é o x, ok. Então, normalmente, 99% sempre vai ser o x mais simples. Né? O u vai ser a função mais simples. Então, eu vou chamar de u a função x aqui, ó. U igual a x. E vou chamar o restante da função que eu tenho, que é exponencial de 3x dx, de dv. Ó. Então, dv
É exponencial de 3x dx. De onde que eu tirei esse u e dv? Dessa função, ó. O u aqui e aqui o dv. O que eu estou fazendo? Só estou chamando essas funções por essas outras variáveis para eu aplicar essa função aqui agora, ó, que vai me facilitar a integração, tá? Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou derivar a função u. Como que a gente faz a derivada? Vou derivar u em função de x, né? Então, vai ficar du sobre dx, ó. Quanto que é a derivada de x? 1. Ok, então tá aqui, 1. E aí, aqui, Esses ó... três pontinhos quer dizer o quê mesmo? Portanto. Então, 3 pontinhos. Portanto, e aí eu isolei aqui agora. Aí peguei o dx, estava dividindo, passei multiplicando 1. Então, ficou du igual a dx. Tá bom? Por quê que eu tenho que fazer isso aqui? Eu tenho que achar quanto que vale o du. Por quê? Eu vou ter que substituir na equação aqui, ó. Olha aqui, na minha equação eu tenho du. Então, eu tenho que achar o du, tá? Às vezes, esse du pode dar aqui, pode dar 3, aí vai dar 3dx, 5 dx, pode dar igual o caso que a colega acabou de falar ali, que às vezes pode vir aqui às vezes tem x ao quadrado, e aqui vai dar 2x, por exemplo. Então, aqui vai dar du é igual a 2x dx. Tá? Pode acontecer. Quando tiver uma fração, quando der uma fração, tipo assim, igual se for ln, aí dá 1 sobre x. Aí vai ficar dx sobre x? Isso, dx sobre x. Isso aí. Tá? Isso mesmo. Ok, então a primeira parte eu já fiz, ó, que é derivar o u e achar quanto que vale o du. Agora eu tenho a segunda parte, que é o dv. Como aqui está falando dv, é a derivada de v. Como é que eu elimino a derivada de v? Aplicando a integral, não é isso? Isso. O inverso de derivada integral. Então, eu vou aplicar a integral. Então, integral de dv é igual a integral, porque eu aplico a integral dos dois lados, de exponencial de 3x dx. Ok? Integral com derivada, eles se cortam. Então, fica v é igual a integral de exponencial de 3x dx. Para usar a fórmula, ó, eu já tenho u, não tem? Quanto que o u vale? X. Tenho v? Tenho v aqui. Então, v é isso aqui. Eu tenho que resolver essa integral aqui para achar o v. Integral de v está aqui. Eu tenho que achar ainda a integral de v. E tenho também já o du, que vale quanto? Dx, ó. Beleza. Então, só está faltando eu resolver essa integral agora para jogar na equação. Aqui, gente, é substituição simples, tá? Aqui não é uma técnica de integração, praticamente. É Você fala uma integração substituição por parte, né? simples. Não é. Isso, não é por parte, tá? É uma integração simples. Como que eu faço a integração simples? É daquela forma que a gente fez lá no início, né? Integrando. Eu pegava lá, por exemplo, integral de x elevado a 2. Aí eu aplico a integral, tá? Aqui é integral de exponencial. Como que é integral de exponencial? Deixa eu baixar esse arquivo aqui e vou abrir ele separado para eu abrir a tabela para vocês verem. O professor, Oi, pode falar. no caso, então, por partes aí, por exemplo, você, quando tiver as duas partes, por exemplo, né, você vai pegar aquela que você considera um pouco menos complicada, vamos dizer, para fazer, e faz a derivada dela. Isso. E deixa mais complexa para a integral. Para fazer a integral. Isso, tá? Isso sempre é assim, sempre é o mais fácil de se feito, tá? Claro que pode ter exceção, mas assim, 99% é sempre dessa forma.
Como eu não vou ficar cobrando exceção em prova com vocês, então não precisa te preocupar. Vou pegar a Aí, no tabela aqui caso, que eu vou você mostrar para fala vocês. que sempre vai ter o X sozinho? Não, não sozinho. Pode ser, por exemplo, 2x. pode ser 2x, pode ser 3x, pode ser x sobre 2, que é a mesma coisa, não influencia nada, né? Só você, constante, você tira para fora da integral e da Então, derivada. nunca vai ter ln e cosseno no mesmo coisa. Nunca, Então, nunca diga nunca. não, pode ter, mas aí é uma derivada, é uma integral muito complexa. Né? É uma derivada, é uma integral complexa. Não, eu falo é na sua prova. Não, Dos na minha exemplos prova eu vi que não. tem isso. Não, na prova eu não vou dar nesse nível, não. Aí, no caso, porque é um nível avançado, né? De cálculo integral diferencial. Aí é uma coisa mais aprofundada. Ô, professor, eu tinha visto um vídeo que era assim, integrando, não sei, de x, ln de x. Uhum. Aí o professor pegou o ln para ser o 1, porque lá tem uma regra lá do LIAT, sei lá, um trem assim. É porque aqui, ó. Então, é porque aqui você já. Quer ver? Aqui, ó. Vou pegar a tabelinha. Aqui você já tem direto, aqui, ó. Derivada de ln de u. É 1 sobre u vezes a derivada de u. Então, ela é direta. Quando você tem... Porque o que é... Qual foi a dica que eu dei? Sempre chame de u o que for fácil de você derivar. Então, é fácil de derivar? Chame de u. Então, se você já tem na tabelinha aqui, como eu mostrei para vocês aqui, essa tabela, vocês podem utilizar. Eu vou colocar essa tabela para vocês na prova, tá? Vou ver se pode, eu vou consultar se pode, e aí eu aviso vocês, tá? Então, por exemplo, você já tem a derivada de u direto tabelada. Então, chama o ln de u. Direto, simplesinho, fácil, direto, tá? E aí pode, sei lá, porque se você for fazer integral, olha aqui, ó. Se você olha pela tabela aqui das integrais, você não tem integral direta de ln, ó. Olha lá, tá vendo? Não tem, ó. Aí vai complicar, porque aí você vai ter que saber resolver no braço, tá? Aí, por isso que é mais fácil você chamar, nesse caso, o ln de x, porque você já tem a derivada direta, tá? Então, olha aqui. A quarta integral aqui, a fórmula integral direta, só por substituição. A integral exponencial de u du simplesmente vai ser o quê? Exponencial de u mais a constante. Tá? Então, é simplesmente isso aqui. Ó. Então, eu faço a integral simples, como a gente fez lá por substituição. Então, vamos voltar lá que eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Então, eu tenho aqui que fazer a integral de v. Pela fórmula lá, eu tenho que ter, então, exponencial de u vezes du, para eu fazer a integral, certo? Então, vou fazer a substituição. Vou chamar esse 3x aqui de u. Então, u é igual a 3x. Toda vez que eu faço isso, eu tenho que derivar. Então, a derivada de u em função de x vai dar 3. Então, quer dizer que o meu dx aqui vai ser igual a du sobre 3. Ah, Daniel, mas lá, você isolava, era o du. Lá era o du porque a fórmula aqui me pede du. Aqui não tem fórmula. Então, se eu substituir aqui o 3x por u, eu tenho que transformar esse dx também em du. Aí é só eu fazer aqui. Então, du vai valer... O dx aqui vale quanto? Passo o dx multiplicando e o 3 dividindo. Então, fica dx igual a du sobre 3. E substituo aqui. Ó. Vai ficar integral exponencial de u du sobre 3. O 3 é constante, vai para fora, 1 sobre 3, né? Porque está dividindo. Fica integral de exponencial de u du. Quanto que é exponencial de u du pela tabela?
Ó, exponencial de U du é quem? Exponencial de U. Exponencial de U. A gente não vai colocar constante aqui porque a gente viu lá no primeiro módulo que quando eu substituo os limites superior e inferior, a gente corta as constantes, né? Então fica só exponencial de U. Então eu venho aqui, ó, coloquei para a regra de integração, né? Exponencial de U du é exponencial de U mais C. Então vai ficar 1/3 de exponencial de U. Né? Já que pela regra exponencial, integral exponencial de U é exponencial de U. Então tá aqui. Ó. Aí eu volto com o meu U. Quanto que eu chamei aqui de U? Valia quanto? U. 3x. Aí eu 3x. substituo ele ali. Ô, professor, então, V... Oi? Eu entendi esse que tem que fazer aí, mas pode ir direto, no caso, por causa que toda exponencial de x, Pode. derivada ou não, vai ficar a mesma, né? Pode fazer direto. Eu estou fazendo passo a passo para o pessoal entender. Mas aqui, isso aqui também eu já faço direto. Entendi. Tá? Aí, no caso, vai ficar V... Aí... vai ficar a mesma, né? Oi? Isso, a mesma. A mesma. Tá? Aí aqui agora eu substituo o U, que vale 3x. Então, meu V é exponencial de 3x sobre 3. Agora eu já tenho o U, já tenho o V, já tenho o du. Só fazer o quê? Jogar na equação. Então, vamos lá. Ó. Quem que é o U? X. Tá? Quem que é o V? Exponencial de 3x sobre 3. Então, tá aqui. Exponencial de 3x sobre 3. Tá aqui. Quando menos vem um índice não, um coeficiente no x aí no caso eu tenho que jogar ele para o denominador também, né? Porque não vi com coeficiente, não, só vi o x sozinho. É elevado a x. Qual que você fala? Tinha visto. É por causa que você falou assim, que fica elevado a 3x sobre 3. Aham. Para mim fazer direto, sem colocar esse 1/3 aqui e tudo, eu sempre vou colocar, se for E elevado a 4x, aí eu coloco E elevado a 4x sobre 4? Isso. Ah, então Isso quando aí. tiver um coeficiente no x... Tem que passar dividindo. O denominador também. Isso. Entendi. É porque todos os exemplos era que eu só vi x, era né? elevado a x. Porque a derivada de x é 1, aí ele está dividindo por 1 já, não faz diferença. Entendi. Tá bom. Ok. Aí é só substituir o U pelo V, ó, e menos a integral de V du. Quem que é V? Tá aqui, ó, o V. Exponencial de 3x sobre 3. Tá aqui. Du. O du a gente viu lá em cima, ó, que é quem? Primeiro du da fórmula, tá? Aqui, ó. Ó o du aqui, ó. É dx. Por que eu estou falando que tem que ter cuidado? Porque aqui em cima, ó, é o que você chamou as primeiras variáveis, que foi o u, dv e aqui o du, ó, tá? Aqui embaixo você também vai ter du e dx, mas lembre-se que isso aqui é porque você está aplicando uma outra integral para resolver o v. É como se fosse um dx em u temporário. Tá? O que vai enquadrar na equação de partes é essa primeira aqui que a gente chamou, tá certo? Só cuidado com isso, tá? Para não confundir. Então, meu du é dx, então tá aqui, ó. Aí fica isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Só resolver essa integral. Resolver essa integral de exponencial de 3x dx aqui, a gente já sabe que é só fazer por substituição simples. O que eu tenho que aqui? Chamar esse 3x de u e resolvê-la de novo, como eu fiz aqui em cima. Ó. Como eu fiz aqui. Ó. Tá? Então, vamos lá. Ó. Integral de exponencial de 3x dx. Vou chamar o u de 3x. Faço a derivada de du dx, então dá 3. E o meu dx vale du sobre 3. Aí jogo lá na integral. Integral de exponencial de u. Aí o dx vale du sobre 3. 1/3 é constante, vai para fora. Fica integral de exponencial de u du.
né? Aplicando a tabela, que exponencial de integral de exponencial de u du é exponencial de u. Então, fica 1/3 de exponencial de u, né? Então, portanto, 1/3 de exponencial de 3x, voltando o u aqui que eu chamei de 3x. Então, volta lá e substitui. Então, olha só, 1/3 exponencial de 3x vai entrar aqui, ó, nessa função, no lugar dessa integral, multiplicando 1/3. Então, fica, ó, x exponencial de 3x sobre 3, que é o u vezes o v, menos 1/3 da integral de v du. A integral é essa aqui, ó, 1/3 exponencial de 3x. Agora eu só resolvo. Exponencial de x exponencial de 3x sobre 3, menos 3 com 3, 9, exponencial de 3x. Né? Aí, no final aqui, ó, eu só vim aqui e coloquei mais um c, que é a constante final, só para poder ficar de acordo com a definição de integral. Então, integral de x exponencial de 3x dx vai dar x exponencial de 3x sobre 3 menos exponencial de 3x sobre 9 mais c. Tá? Então, isso aqui, gente, é uma receitinha de bolo. Tá? É uma receitinha de bolo. Não tem segredo. Tá? Então, sugestão, pegue esse exercício aqui, faça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes se precisar, até aprender a receitinha, passo a passo. Por que eu falo receitinha de bolo? Porque é passo a passo mesmo, tem que anotar o passo 1, 2, o 3, o 4, e as variáveis direitinho para a gente não esquecer, e substituindo em cada passo da receita. Tá? E aí, não tem segredo. Vamos lá. Por exemplo 2, só para mostrar o caso que a nossa colega perguntou, que eu acho que o exemplo 2 aqui é o exemplo que ela questionou. Porque, às vezes, eu tenho que aplicar a regra de, né, u vezes v menos a integral de v du 2 vezes na mesma equação. E se isso acontecer, é só a gente ficar... Ah, não, essa aqui também não tem. Eu não coloquei, tá? Aqui é a mesma coisa, é outro exemplo. Aí eu chamei aqui de u o x e o dv de seno, tá bom? Fiz a mesma coisa, sem nada, sem mudar nada, fiz du dx, achei o du, aí vim, fiz a integral aqui de seno, mesma coisa por substituição. Pela tabela, ó, o seno, a integral de seno, seno de u du é cosseno de u. Só que aqui, ó, é u, não posso ter duas constantes, 5 e x, tá vendo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Substituir esse 5x por u. Então, u é igual a 5x, faço a derivada de u por x dá 5, acho dx. Então, dx é du sobre 5. Aí substituo, ó. Fica integral de seno de u du sobre 5. Esse daí também envolve o método da substituição, né? Assim, praticamente 100% você vai utilizar ou a integração direta, que é aquela do expoente, né? Soma o expoente e passa dividindo, ou então substituição simples. A substituição simples você vai usar praticamente em todas. Porque você vê que a tabela é assim, seno de x dx, seno de u du. Eu nunca tenho, por exemplo, seno de 5x dx na tabela. Eu não posso ter, no lugar da variável u, por exemplo, 5x, 5x ao quadrado, não. É sempre x, é a única variável, única, sem multiplicação, sem divisão, sem expoente.
E aí eu tenho que fazer a substituição simples aqui. Aí fica integral de seno de U du pela tabela aqui é cosseno de U du. Então vai ficar ó, menos cosseno de U vezes 1/5, que já é constante, aí eu volto U. Quem que é U? 5x. Então fica menos 1/5 de cosseno de 5x. Tá? Quando você sabe fazer direto, pode fazer. Só que você tem que lembrar, por exemplo, igual a colega perguntou, exponencial de x é exponencial de x. Exponencial de 2x é exponencial de 2x sobre 2. Exponencial de 3x é exponencial de 3x sobre 3. Mesma coisa acontece com o seno. Seno de x é menos cosseno de x. Seno de 5x é menos 1/5 de cosseno de 5x. Isso porque você já vai fazendo direto, mas o certo é fazer a aplicação da substituição simples, tá? Pronto, aqui agora resolvido, ó, é só aplicar a regrinha, né? É U vezes V menos a integral de V du. E aí faz de novo aqui. A gente só vai ter que fazer aqui de novo a integral de cosseno por substituição simples, ó. Chama aqui o 5x de U, faz a derivada, faz a integral, vai dar 1/5 seno de 5x e substitui. Ó. Menos cosseno de 5x sobre 5, mais 1/5, que multiplica 1/5 seno de 5x. E aí só ajeita aqui a função e coloca um seno final com um constante. Tá? Viu que é a mesma receitinha de bolo? Né? Só que lá era integral de expoente, né? De exponencial. Aqui agora foi integral de seno e cosseno. Mas tudo seguindo a regra de bolo e utilizando substituição simples. É isso, 100% isso. Não tem segredo nenhum. Tá? Tá, joia. Vamos lá rapidinho para substituição trigonométrica. Vou fazer um exemplo com vocês. Eu tenho que ir para outra. Nós demoramos um pouquinho no início. Tem uma aula de estatística também com a outra turma. Bom, vamos lá. Trigonométrica. Aqui, ó. Na trigonométrica, eu coloquei para vocês do livro que já estava resolvida. Então, eu tenho aqui ó, algumas substituições. Basicamente, essas três aqui. Ó, tá? Raiz quadrada de A ao quadrado menos X ao quadrado. Qual é a substituição? Vai ser substituída por X igual a seno de θ. Então, se aqui eu tenho, por exemplo, gente, olha, raiz quadrada de 4 menos X ao quadrado. Tá? Aí vem a questão dos cálculos anteriores, né? Eu tenho que saber, ó, eu tenho essa tabela, então 4 menos x ao quadrado, a 4 dá para eu fatorar. Então fica, na verdade, 2 sobre 2, não é? 2 elevado a 2 menos x ao quadrado. Então o a aqui passa a valer 2, entenderam? É a mesma coisa de raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Aqui ficaria 3 ao quadrado, ok? Beleza, gente? Beleza, ok. Por quê? Porque aqui vai ficar, ó, x é igual a 2 seno de θ, ou x é igual a 3 seno de θ. Se eu tiver raiz quadrada de a ao quadrado, só que aqui mais, ao invés de menos, aí fica a tangente de θ. E se for a variável primeiro, x ao quadrado menos a ao quadrado, a substituição fica x igual a secante de θ. Tá? Então, vamos lá ver, Daniel, olha só. Eu tenho, então, uma integral de raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Eu vou substituir, aonde eu tenho x, eu vou substituir por a seno de θ. Se eu tivesse a ao quadrado mais x ao quadrado, eu substituiria o x por a tangente de θ. E assim sucessivamente, tá certo?
Então, olha como é que fica. Aí, ó, ax ao quadrado menos x ao quadrado. Aí vai ser, por exemplo, 3 ao quadrado, igual você falou lá, né? Na raiz. Isso. Aí vai ser 3 igual a A seno de θ. Isso, x igual a 3 seno de θ, é isso. É. Tá? Então, olha aqui para você ver como é que a gente faz, ó. Então, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado. Vou substituir o x aqui, ó, por A seno de θ. Então, vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado, onde tem o x vai ser A seno de θ, então fica A ao quadrado seno ao quadrado de θ, ok? Aí eu vou colocar aqui o A ao quadrado em evidência, ó. Então fica A ao quadrado que multiplica. A ao quadrado com A ao quadrado dá 1. A ao quadrado com A ao quadrado seno de θ vai dar menos seno ao quadrado de θ, ok? Só colocando em evidência. Agora aqui, vocês têm que guardar essa propriedade, tá? Guardem aí a propriedade que cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado é igual a 1. Vocês vão ter que guardar, pode anotar aí, tá? Então, ó, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Sabendo dessa propriedade, eu posso, então, falar que 1 menos seno ao quadrado de θ vai ser igual a quem? A cosseno ao quadrado de θ. Ó. E aí, o que eu fiz dentro da minha raiz? Consegui eliminar esse sinal de menos aqui, ou de mais, se fosse o outro ali. Por quê? Porque dentro de uma raiz, se eu tenho só multiplicação, para mim é o ideal. Então, ficou raiz quadrada de A ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, e aí eu posso cortar o quadrado ao quadrado aqui com a raiz, fica só A cosseno de θ. Tá? Professor, Oi. você considerou aí, no caso, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, né? Uhum. Aí, no caso, você considerou que, no caso, o cosseno passa para o outro lado e fica 1 menos o cosseno. Aí substitui sobre o seno, do seno. Não, aqui, por exemplo, ó, ficou aqui, ó, por exemplo, aqui do jeito que essa função tá, ficou 1 é igual a seno ao quadrado de θ mais cosseno de θ. Aí eu só passei o seno de θ para lá negativo, ficou 1 menos seno de θ ao quadrado igual a cosseno ao quadrado de θ. Ah, então é isso. Assim. Tá vendo? Certo. Isso. Aí, ó, o que a gente faz aqui? Por que isso é importante saber? Por exemplo, nesse exemplo, calcular a integral de x ao quadrado de raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado. Toda vez que tiver esse tipo de função aqui, ó, raiz quadrada disso aqui ao quadrado, você pode saber, substituição trigonométrica é a mais simples. Então, o que eu vou fazer? Ó, aqui, 16 é 4 ao quadrado. Então, fica A ao quadrado menos x ao quadrado. Então, é substituído por A seno de θ. Então, vai ficar... Ó. Aqui fica 4 ao quadrado menos x ao quadrado. Tá? Substituindo, então, o A igual a 4. Então, vai ficar x igual a 4 seno de θ. Aí vai vir aqui, ó, vai ficar 16 menos x ao quadrado. Aqui, ele colocou o 16 aqui, mas ele poderia ter simplificado e colocado só 4 ao quadrado. Tá? Aí ficaria 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado seno ao quadrado de θ. Tá bom? Aí ele colocaria aqui o 4 ao quadrado em evidência. Né? Então, ficaria 4 ao quadrado, ou 16, que é a mesma coisa, né? Ficaria aqui, ó, 1 menos seno ao quadrado de θ. Aí, 16 ao quadrado, ou 4 ao quadrado, 16 ou 4 ao quadrado, dividido pela raiz, dá 4. Vai para fora. E ficaria, então, a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ. Isso aqui a gente já viu que é cosseno ao quadrado de θ. Aí ficaria simples. Cosseno ao quadrado de θ por raiz é 4 cosseno de θ. Ok? Só fiz matemática até aqui agora.
né? Então, olha só. Ó, aí eu tenho aqui a integral, né? Então, ficou a integral de 1 sobre x. Quem que é o x aqui mesmo? Quanto que vale o x que nós achamos aqui em cima? Aqui, ó, né? O x. 4 seno de θ, né? Não foi aqui, ó, o x que nós achamos, que dava essa expressão, então eu chamei o x de 4 seno de θ. Então, 4 seno de θ ao quadrado dá 16, 4 ao quadrado, seno ao quadrado, dá esse aqui, 16 seno ao quadrado de θ. Multiplicado por isso aqui, ó, raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado, mas a gente já viu aqui que isso vai dar quanto? 4 cosseno de θ. Então, 4 cosseno de θ. E aí, eu vou vir aqui, ó, e calcular o meu dx, tá? Quanto que é o meu x? O x aqui não é 4 seno de θ? Ó, vou calcular a derivada. Qual que é a derivada de x? Derivada de x é 4 cosseno de θ. Ok? Direto. Tudo bem para vocês aqui? Entenderam? Derivado, entendi. Ó o dx aqui, ó. Aí eu vou derivar o x, ó. Aqui, ó. Vou derivar o x que eu achei aqui em cima. Ó. O x o x, né? Aqui, ó. 4 seno de θ. Aí eu vou fazer dx em função de θ. Derivada de seno é cosseno. Então, vai ficar dx dθ é igual a 4 cosseno de θ. E aí eu isolo o dx para substituir lá embaixo. Ó. Então, o meu dx vai ser 4 cosseno de θ dθ. Aqui eu posso cortar esse 4 cosseno de θ com esse 4 cosseno de θ. O 16 aqui é constante, sai para fora. Vai ficar a integral de 1 sobre seno ao quadrado de θ. Aí a gente olha direto na tabela. Tá? Vou olhar direto na tabela. Eu tirei a tabela, mas a gente olha lá. Integral de seno ao quadrado de θ. Quanto que é seno ao quadrado de θ? É cossecante ao quadrado de θ. Tá? Aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, inverter, não sei se vocês lembram, né? Mas seno a menos 1 é cossecante, tá? Cosseno a menos 1 é cotangente. Tá? Isso aqui, deixa eu abrir a tabela lá, para mostrar para vocês. Ô, Daniel, você está na aula? Daniel não entrou não, né? Oi. Ô, Daniel, você avisa a turma lá que eu estou 5 minutinhos mais atrasado para eu entrar lá com eles? Eu já avisei, já. Tá bom, então. Ok. Então, deixa eu abrir ela aqui e voltar na tabela para vocês verem. Esse conteúdo aí, se cair na prova desse jeito aí, eu vou falar com você uma coisa. Mas né, não é difícil, não. É porque você tem que pegar e fazer algumas vezes. Porque integração, essas técnicas de integração, como eu falei, tudo receitinho de bolo, tem que fazer 1, 2, 3. Se você pegar esse exercício aqui e fazer ele 10 vezes, você pode pegar um outro parecido que você vai saber fazer. É receitinha de bolo. E aí, esse aqui mais ainda, porque tem o valor para substituição, tem a regrinha trigonométrica, né? Então, assim, é exercitar, viu, gente? Tem que exercitar mesmo, fazer esses exercícios aqui que eu coloquei para você umas 10 vezes. Tipo assim, ó, caiu esse exercício na prova, tem que dar conta de fazer, tá? Mesmo que seja assim, decorado, porque ele tem que saber, regrinha mesmo de bolo, tem que saber, tá? Então, olha aqui. Ó, aí a gente tem aqui, ó, a integral de cossecante, ó. Tá? Então, anotem aí também quanto que qual é o valor
de integral, ó, 1 sobre seno é cossecante, tá? Ou seno a menos 1, que é a mesma coisa, é cossecante. Não tem lugar nenhum essa matéria, que essa matéria já é de outra disciplina, né? Isso, é outra disciplina. Isso aqui já é lá dos cálculos básicos que vocês viram, trigonometria, tá? Mas é só anotar, que vocês podem anotar que o que vai cair é isso. Então, seno a menos 1, ou 1 sobre seno, é cossecante. Cosseno a menos 1, ou 1 sobre cosseno, é cotangente, tá? Pera ainda, como é que é? Aí, 1 sobre guardando, seno. 1 sobre seno é esse símbolo aqui, ó, CSC, cotangente. Cossecante, né, não? É, isso. Tá? Olha aqui, ó. Aí, Tá? e o Cossecante. integrante A de outra cossecante é esse aqui, é ó. menos cotangente. Isso, não, aqui, ó, cossecante. Tá? É, cossecante. E a outra é secante. O inverto. Ó, 1 sobre seno é cossecante. 1 sobre cosseno é secante, que é esse aqui, ó. Aqui, ó, secante. Tá? É o sec. E 1 sobre tangente, que é tangente a menos 1, é cotangente. E aí é só lembrar, então. Tá? Então, eu tenho, Daniel, 1 sobre seno, ou 1 sobre seno ao quadrado. Então, é cossecante. Aí fica, então, integral de cossecante ao quadrado. Eu tenho tabelada. Integral de secante ao quadrado, que é 1 sobre cosseno, eu tenho tabelada. Integral de 1 sobre tangente, que é cotangente, eu também tenho tabelada aqui, ó. Tá, ó. Cossecante aqui, secante, cossecante e a cotangente, tá? Então, é só a gente vir aqui e olhar na tabela. Então, eu volto lá e só resolver. Quanto é a integral de cossecante ao quadrado de θ? É cotangente. Só olhar na tabela lá. Integral de cossecante ao quadrado de u du é menos cotangente, tá? Então, tá aqui, ó, menos 1 sobre Daniel, 16 eu sei que não é cotangente. eu sei que não é da Oi? sua matéria, que não tem nada a ver com isso, que nós não conseguimos aprender. Mas será que tinha como você disponibilizar alguns vídeos, se não for o seu, de alguns professores, falando sobre essas regras de seno que vira, de 1 sobre seno que vira cossecante, essas coisas, que eu não consigo entender, não. Tá, não tem problema não, mas isso aí, assim, eu acho que é mais fácil só você anotar, gravar aí no papelzinho o que eu estou falando, para a nossa matéria. É claro que você tem que saber isso para você ter isso, desse conhecimento, mas para a nossa matéria, eu acho que é melhor você só guardar, por exemplo, pontualmente o que eu estou falando, para não criar, para não ter que buscar muito conhecimento fora para a matéria, que senão às vezes pode complicar para vocês. Tá? Então, assim, Daniel, caiu aqui, ó, 1 sobre seno ao quadrado. O que é, Daniel? É cossecante ao quadrado. Anota aí do ladozinho aí e pronto. Tá? Porque vocês viram lá que, por exemplo, eu cobro de vocês o que eu ensino. Então, isso aqui, passei isso aqui, pode cair. Tá? 1 sobre tangente, 1 sobre 1 sobre cosseno ao quadrado, tá aqui, ó. O que é 1 sobre seno ao quadrado? Tá? É de cosseno ao quadrado, aqui, ó, secante ao quadrado, que é o tangente de u. Então, é só guardar esses que eu estou falando. Mas eu posso passar para vocês também, eu posso pesquisar lá umas aulas do YouTube e passar para vocês para conhecimento futuro. Mas aqui agora, para a nossa matéria, vamos preocupar só com o que está aqui no exercício. Eu passo, tá bom? Aqui, gente, só detalhe aqui, ó. Por que aqui eu também não tive que fazer a substituição de U aqui?
Porque aqui já é o próprio θ. Se tivesse aqui 2θ, eu teria que chamar U de 2θ, fazer a derivada de U, como a gente fez lá em cima, tá? Bom, e agora, para a gente finalizar, eu tenho que voltar, tá? Nós nos chamamos lá em cima, pela equação aqui de raiz, não foi que x é igual a seno de θ? Vocês lembram que como que a gente calcula seno? A gente calcula seno, não é pelo cateto oposto sobre hipotenusa? Isso também não é da matéria, né? A gente tem que saber. Então, seno, como é que eu guardo? Seno, seco. Seno é seco. Seno é igual cateto oposto. E aí, se é cateto oposto, é sobre hipotenusa. E aí eu venho aqui e faço o triângulo. Tá? Ó, faço o triângulo aqui, ponho o θ. Tá? Então, eu venho aqui, ó, seno de θ, quem que é? X sobre 4. Porque a gente não falou lá agora ali que x era igual a 4 seno de θ? A substituição, olha lá. Ó. X é igual a 4 seno de θ, né? Então, seno de θ vai ser x sobre 4. E seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto aqui ao ângulo vai ser x, e a hipotenusa do triângulo vai ser 4. Tá aqui. Então, como é que eu calculo aqui o cateto adjacente? Raiz quadrada do cateto oposto ao quadrado menos a hipotenusa ao quadrado aqui, ó. Então, raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado, que é a função que a gente tinha anteriormente, né? Então, eu tenho aqui tá? Então, eu vou ter a cotangente de θ vai ser o cateto oposto, cateto adjacente sobre o cateto oposto. O que é cotangente? Gente, vamos lembrar aqui. Eu estou falando como se vocês soubessem direto, né? O que é cotangente? É tangente a menos 1. É 1 sobre tangente. Né? O resultado aqui, ó, deu cotangente de θ. O que é cotangente? É só anotar aí também, que a gente vai trabalhar só com eles. É tangente a menos 1. É o inverso da tangente. Tá? Como que eu calculo tangente? Seco. Eu guardo assim, seco. Tangente é seco. É o quê? Cateto oposto. Oposto sobre cateto adjacente. Isso. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Como é tangente a menos 1, eu vou inverter. Então, vai ficar cateto adjacente sobre cateto oposto. Aí eu venho na tabela. Cateto adjacente, raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado. Está aqui. Cateto oposto, x. Então, está aqui. Então, cotangente de x é igual a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado sobre x. Aí é só você pegar aqui, ó, e voltar ao que você tem anterior, ó. Vai ficar o quê, ó? Menos 16, já está multiplicando, ó, menos 16, que multiplica isso aqui, ó. Raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado sobre x. Então, fica, ó, raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado sobre 16x mais c. Tá? Ok? Gente, vou cobrar essas duas, porque, apesar que não pareça, mas são as duas mais simples de fazer. Tá? As outras, a substituição... O senhor fala na prova? Hã? O senhor fala na prova, não? Não, assim, os dois métodos que eu vou cobrar de vocês, né, que pode cair em prova, são esses dois. E eu peguei os dois porque são os mais simples. Os outros métodos são muito mais complicados que esse, tá? Entendi. Então, são simples. Então, o que vocês vão fazer? Pega essa explicação minha, faz esse exercício aqui, faz ele.
refaz, até não, estou sabendo. E aí depois passa para o próximo, que é o outro exercício que está aqui no Moodle, tá? Que é o exercício 2 da trigonometria. Aqui, ó. Tá, joia. É esse aqui, ó. Tá? Substituição trigonométrica 2. É a mesma coisa, porém, que, ó, esse aqui, o exemplo 3. Só que aqui, ao invés de ser né, a ao quadrado menos x ao quadrado, aí esse aqui, o x vem primeiro. Aí aqui a gente vai substituir, vocês lembram pelo que é? Por tangente, né? Então, eu venho aqui, ó, e substituo aqui usando aquela tabela que eu mostrei para vocês lá no início. Mas faz aquele primeiro, o que eu mostrei para vocês, tá bom? E aí, faz isso, refaz, faz esses 2 exercícios, esses 4 exercícios várias vezes, até falar, não, Daniel, esses aqui tá ok. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam, eu auxilio vocês, porque sabendo também esses 4 exercícios base, depois outra coisa ali é só valores que mudam, mas sabendo a receitinha de bolo tá tudo certo, tá? E assim que eu recebi assim que eu receber as provas, eu dou um feedback para vocês, tá bom? Tá ótimo. Ok, gente? Eu sei que parece que é complicado, tá? Mas não é tanto. É que eu falei, é uma receitinha de bolo. Peguem lá e façam, e vão anotando, porque vocês têm que anotar o que é cotangente, tá? Anotem isso tudo direitinho. Façam uma revisãozinha básica, só anotando assim mesmo, ó, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, secante, que é 1 sobre tal, cossecante, que é 1 sobre cosseno, cotangente é 1 sobre tangente, e aí inverte, né, cateto adjacente sobre cateto oposto. Isso vocês têm que ter anotadinho aí, ou saber. E aí depois vão fazendo essa substituição, porque quando a gente fala de substituição trigonométrica, tem que saber as regrinhas trigonométricas, não tem jeito. Mas é só anotar essas que eu já falei para vocês, que tá tudo certo aí, tá bom? Vão fazendo isso. Vou disponibilizar o vídeo para vocês. Vai fazendo. Uma aula antes da prova ainda, professor? Então, não, nós podemos marcar sim. Vamos ter uma aula de revisão antes da prova para ver os exercícios dos 2 blocos que eu vou cobrar, tá? Tá. Mas tendo alguma dúvida, vocês me avisam também, tá certo? Gente, então eu agradeço, passou do horário, deixa eu ir lá para outra turma, senão eles também